Olá pessoal, estamos de volta para mais uma análise diagnóstica, hidrometeorológica e energética do SIM, de novo de home office, né, André? Respeitando aí a quarentena, esse período de isolamento. Bom dia, e hoje a gente vai comentar, além dos temas que a gente já passa de oferta e demanda, também das principais alterações que a gente pode estar passando nos limites de intercâmbio, em especial na interligação norte-sudeste, né, e na conexão norte-sul. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Começando então nossa apresentação de hoje, vamos passar pelas cartas sinóticas que foram plotadas pelo CPTEC ao longo dos últimos dias, né, desde o último sábado, dia 11 de abril. Tivemos aí entre os grandes destaques, sistemas meteorológicos que atuaram nesses últimos dias, a chegada de uma nova frente fria aqui por volta do dia 14, que entrou de forma mais continental, né? Essa frente fria ela contou com o suporte dos ventos lá no alto da atmosfera, também em níveis médios, que se curvaram, formando aquele padrão que a gente tem acompanhado aí de cavado, e acabou permitindo que essa frente fria fosse mais continental. E além disso, né, os ventos úmidos vindos da região norte e também uma baixa pressão na altura do Paraguai contribuíram para que, diferente de outras frentes frias que passaram aí ao longo do mês de março, comecinho de abril, que se afastaram rapidamente para alto mar, essa frente fria sim conseguiu ocorrer de forma um pouco mais continental e ainda está influenciando nas condições de tempo aí nas últimas 24 horas de praticamente todo o Brasil central. A gente já viu a chuva diminuir em São Paulo e também em Mato Grosso do Sul, mas Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso mais uma vez começaram o dia sob a influência dessas instabilidades e a chuva ainda deve continuar subindo. Se a gente passa para o próximo mapa, a gente pode observar que a chuva que caiu, né, no decorrer dos últimos dias, apesar do avanço dessa frente fria, ela ainda foi muito mais pesada e muito mais volumosa no extremo norte do Brasil, principalmente aqui entre as bacias do Tocantins, Araguaia, parte da bacia Atlântico Nordeste Ocidental, também bacia amazônica, e a gente teve, principalmente no médio e baixo São Francisco, áreas de instabilidade atuando aí com potencial para provocar chuva acima de 70 milímetros. Então, tudo isso, né, aconteceu aí ao longo dos últimos dias e mesmo com a frente fria passando pelo centro-sul, os acumulados de chuva registrados, eles não foram tão expressivos entre a bacia do Paraná, Paraguai e também as bacias do sul do Brasil. Com relação ao que estava previsto, ficou dentro do esperado aqui para grande parte do centro-sul, segundo, né, a projeção da nova previsão conjunta. A nova previsão conjunta, ela acabou subestimando, né, um pouquinho a chuva aqui que aconteceu entre o sul da Bahia, parte do Tocantins, Araguaia, e se a gente passa para a previsão que foi feita pela melhor combinação dos modelos meteorológicos da Ampere, a gente vê que essa chuva foi menos subestimada, né, a gente teve ainda uma subestimação em alguns pontos, mas ainda assim os vieses, né, os desvios que aconteceram aí com relação ao observado foram menores. E além disso, né, a gente tem também algumas áreas aqui da porção norte do Brasil que a gente acabou superestimando a chuva com o modelo Ampere, então um modelo que combina a melhor previsão viu mais chuva do que realmente aconteceu, então e acabou ficando um pouquinho abaixo. Mas se a gente volta no mapa anterior, na nova previsão conjunta, a gente vê que o modelo da nova previsão conjunta não pegava tão bem as chuvas que iam acontecer e acabou ocorrendo acima da normalidade, ou seja, pelo menos a melhor combinação de modelos da Ampere acabou mostrando um pouquinho mais de umidade, um pouquinho mais de instabilidade no extremo norte do Brasil. E agora a gente já passa para observar junto com o André qual foi o impacto dessa chuva, né, dessas chuvas principalmente mais volumosas no extremo norte do Brasil, nas energias naturais afluentes aí observadas nos subsistemas. Bom, como as chuvas ficaram muito concentradas na porção centro-norte do país ao longo desses dias todos, desde o dia 9 de abril até o dia 16 de abril, né, que é hoje, a gente tem que o acompanhamento das lendas no Sudeste ficou bastante alinhado com o que estava sendo previsto na semana passada pelo INS. A gente vê que a mesma coisa acontece na região sul, né? E no Nordeste também bastante alinhado, só que um pouquinho ligeiramente acima do que estava sendo previsto na semana operativa
expectativa anterior. A única região que realmente tem desvios, né, e ainda não são os desvios que o mapa apresenta, é a região norte, que está realizando um pouco abaixo, né? Essas chuvas que aconteceram no sul do Tocantins, elas não surtem efeito, né, imediato nas vazões que a gente consegue verificar na região norte, principalmente as chuvas que acontecem no Rio Araguaia, né, na área de drenagem do Rio Araguaia, que só são contabilizadas de verdade como ENA quando elas chegam na região do reservatório de Tucuruí, que é quando a gente consegue perceber realmente o seu efeito na vazão. Então a gente espera que nas próximas semanas o subsistema norte, provavelmente na próxima semana, a gente já tenha um efeito dessas chuvas além do que estava sendo esperado na região norte, né? Mas o acompanhamento da semana atual mostra um desempenho abaixo do que estava previsto. O acompanhamento da operação ao longo desses dias, né, teve pequenas mudanças, né? Acho que o principal destaque é a redução na exportação do norte para o sudeste em função de restrições na transmissão que foram verificadas desde o fim de semana no bipolo de Belo Monte, né? Mas, em geral, o comportamento do subsistema norte ele continua predominantemente exportador, o nordeste predominantemente importador, o sudeste como um sistema de repasse da energia que está sendo exportada do norte para a região sul, só que por conta do volume menor nessa semana, ele precisou complementar com um volume maior da sua própria geração para poder entregar e fechar o balanço na região sul. E também a gente verificou que houve uma necessidade de exportação da região sul, né, pela subestação de Rivera ao Uruguai, né, que é basicamente um acordo operativo entre o ONS e o operador de sistema uruguaio, né, em que, sob necessidade, sob condições específicas, eles estão trocando energia sem efeito comercial, com um balanço de longo prazo zero. E se a gente passa a acompanhar também a variável temperatura, para depois o André fazer as considerações aí nos impactos na carga, apesar da gente saber que a crise tem impactado muito mais, né, o isolamento, na verdade, a gente teve até o último dia 12 de abril, temperaturas acima da média normal, né, pelo menos no que diz respeito à máxima, em grande parte aqui do sudeste, centro-oeste e no nordeste do Brasil. Só que no decorrer dos últimos dias, aquela frente fria que a gente mostrou na carta sinótica, que já subiu desde o dia 14, ela trouxe uma queda acentuada na temperatura, isso tanto na máxima quanto na mínima. Por isso, se a gente pega um mapa de temperatura média aqui prevista entre os dias 11 e 18 de abril, a gente vê que estava projetado um cenário de anomalias negativas para todo o centro-sul do país pelo modelo CFS-V2, e foi justamente isso que acabou acontecendo, né? Com a entrada dessa frente fria, uma massa de ar mais frio e seco veio logo atrás e derrubou as temperaturas. Inclusive, a gente teve temperaturas abaixo aí da casa dos 5 graus em pontos mais altos das Serras Gaúcha e Catarinense. Então, o frio ganhou força de novo em todo o centro-sul, a temperatura voltou a cair, inclusive em São Paulo. E uma das expectativas que a gente teria, né, se fosse um cenário normal, é de a carga diminuir devido a esse frio que chegou ao centro-sul. Mas a gente já sabe que tem alguns impactos da crise aí, né, André? Ainda tem os efeitos, né? Não tem como não ter os efeitos do isolamento social, da redução da produção, do fechamento do comércio, né? A gente vê esses efeitos em todos os subsistemas, né? O nosso acompanhamento da carga global estimada mostra que em todos os subsistemas a média semanal atual esperada, né? O que foi verificado até ontem, o que está sendo projetado para hoje, para amanhã, está abaixo do que o ONS estava prevendo na RV2, né, em todos os subsistemas. Em especial, está bastante latente essa diferença no sudeste e no sul, que é justamente onde a frente fria está tendo maior efeito. Então, pode também estar acontecendo um efeito de temperatura associada a essa redução de carga. Mas é muito difícil a gente conseguir separar os efeitos agora, porque é uma situação muito nova, né? A gente não consegue nem mesmo trabalhar a estatística da carga do passado recente, ou mesmo um passado mais completo, né? Um histórico de alguns anos, para explicar o que está acontecendo agora. É uma situação realmente muito nova.
conjunto, né, dessas movimentações todas no acompanhamento do armazenamento, né, em especial a redução da exportação do norte para o sudeste, né, pela conexão direta do bipolo de Belo Monte, né, fez com que o sudeste usasse um pouco mais da sua geração própria, né, para poder atender o sul, e com isso a expectativa de partida dos reservatórios para a próxima revisão em relação ao RB2 no sudeste está bastante abaixo do que estava sendo previsto, né? E talvez a primeira semana em 4 ou 5 semanas que a gente faz esse acompanhamento, que a expectativa no subsistema sudeste está dando abaixo. Nos outros subsistemas os efeitos são menores, né? E o sudeste sendo o principal subsistema do ponto de vista de capacidade de armazenamento, a gente vê um comportamento muito parecido no sim. Né? Então a gente vê aí uma diferença de mais ou menos 0,2 ou 0,3 pontos percentuais, 0,3 pontos percentuais em relação ao que a gente estava esperando e o que a gente deve ter para a partida da próxima semana. Em relação ao acompanhamento das demais variáveis, né, o principal ponto de atenção ao longo dessa semana, né, foi a publicação de diversas mensagens operativas pelo ONS que alteram os valores de referência para os limites de intercâmbio nas interligações norte-sudeste e fictício sudeste, né? O maior impacto dessas alterações se dão na real na interligação norte-sudeste, que tem uma redução sensível de 8.000 para 6.000 megawatts médios. O limite de transmissão na FNS, que é, né, o fluxo norte-sul, ele já se encontrava bastante reduzido, né? Essa redução nos limites de intercâmbio tem a ver com as intercorrências que foram verificadas nos bipolos de Belo Monte desde o fim de semana, né? E o acompanhamento da situação vai deixar claro se essa é uma situação de restrição que vai perdurar, né? E se perdurar, se vai ser também representada nos modelos de simulação do preço. Independente do que for feito, né, as simulações que a gente fez aqui dentro da Ampere deixou claro que a redução dos limites de intercâmbio ele afeta a precificação no sudeste e no sul, trazendo um viés de aumento nos preços. Mas é uma situação que precisa ser acompanhada ao longo dos próximos dias para a gente entender a permanência dessa condição. Em resumo, a gente viu que a energia natural afluente trouxe pouquíssimas alterações do que a gente estava esperando na última revisão, né, praticamente alinhado em todos os subsistemas. A carga realizando abaixo do que foi esperado, trazendo uma pressão para que os preços sejam inferiores ao que a gente estava projetando na semana passada. O armazenamento, uma partida abaixo do que a gente estava esperando na semana passada, trazendo uma precificação, uma pressão de preços, né, mais elevados, né, e em relação às outras variáveis, né, uma situação ainda inconclusiva, que se nada for feito, seguindo a recomendação atual de que as intercorrências nos intercâmbios seja uma situação conjuntural, né, e que não seja tão representada na precificação do PLD, sem impacto nenhum, né? E em contrapartida, num cenário alternativo, se isso for representado, se essa situação perdurar, isso passar a ser representado nos modelos de precificação de energia, com um viés claro de aumento nos preços. Então, o que a gente espera para essa semana é que a intercorrência que foi verificada no bipolo de Belo Monte, ela seja classificada como conjuntural. Então, para efeitos da simulação do PLD nessa RB3, isso não deve ser representado nos modelos de precificação, e com isso o PLD da RB3 ele deve ficar muito alinhado com o PLD da RB2 e ainda no piso regulatório. Nas simulações que a gente fez aqui internamente na Ampere, caso a intercorrência fosse representada no modelo DECOMP, o limite de intercâmbio da interligação norte para o sudeste direto fosse reduzido de 8.000 para 6.000, a gente teria um PLD na casa dos R$52. Né? E o piso hoje, né, lembrando que o piso hoje é na casa dos R$40. Então a gente teria uma tendência de elevação do PLD bastante clara nessa situação específica, mas não é o que a gente espera.
Bom, pessoal, essa foi a nossa análise diagnóstica de hoje, trazendo os principais destaques para vocês, sabendo que qualquer dúvida e qualquer sugestão sobre esse vídeo, você pode entrar em contato com a nossa equipe, os nossos consultores estão disponíveis para atendê-lo, tá bom? A gente espera que todo mundo esteja se cuidando em casa, né, se possível, André, a gente está fazendo a nossa parte, e muito obrigada a todos vocês, até o próximo vídeo. Obrigado por nos acompanhar, esperamos vocês todos no próximo vídeo, sempre trazendo informações de interesse